Shalom, shalom. Estamos aqui mais uma terça-feira abençoada, gravando o nosso homecast. E nós agora estamos com os patrocinadores, vai estar aqui na descrição do vídeo. Todos eles vão lá, siga no Instagram, compartilhe, vai até as lojas. Estamos aqui hoje com mais um homecast. Vamos apresentar este homem de Deus, um homem ganhador de almas, esposo, pai. Irmão Naldo, tudo bem, pastor? Vou chamar de pastor, Amém. já tenho chamado de pastor. Glória Tudo a bom, Deus, pastor? tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui, mas a honra é de Deus. Aleluia. Eu sou grato a Deus por o Senhor ter me tirado do lamaçal do pecado. Sou casado com a Fabiana, tenho o Davi, o Lucas, tenho 2 enteados. E eu comuniquei a eles. Minha esposa não pôde vir porque está com a garganta muito ruim, está inflamada. E o Davi por causa da escola, né? Amém. Mas que bom ter recebido o nosso convite, ter chegado até aqui. Como foi o seu dia hoje? Meu dia foi excelente, meu dia foi maravilhoso. Obrigado por perguntar. Ali na borracharia, ali onde que eu trabalho, hoje ouvi uma palavra muito boa, fiquei mais alegre ainda. Uma palavra da parte do Senhor para estar aqui, para falar do amor dele, né? E meu sobrinho ligou, o Mauro, meu sobrinho é pastor, e ele me ligou, ele é mecânico, e me deu uma palavra do livro de Daniel, me alegrou muito sobre jejum, sobre quem estava orando quando Daniel estava na cova. Aleluia. Então ali o rei, que não era servo de Deus, jejuou e orou por ele. Aí falou: tio, vai em paz lá, eu tenho certeza que Deus vai te usar lá. Glória Fico a Deus. feliz aqui por este trabalho, que Deus possa alcançar muitas almas, irmã, Amém. através da vida da irmã, vida do teu esposo Moisés, da tua equipe, que tem uma equipe, tem pastores que oram por este trabalho. Glória Eu a nunca Deus. participei de um trabalho assim. É verdade que eu fiz alguns trabalhos ali na rádio, ali no Embu das Artes, né, numa rádio, mas assim, eu não sei como que eu vou me sair, mas eu peço a Deus graça que eu possa falar e exaltar o nome dele. Amém, porque a nossa função aqui é exaltar o nome do Senhor. Deus seja sempre. Sempre, João né? 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. E nós diminuímos, Sim. realmente, porque assim, o Senhor é aquele que, quando chega alguma coisa, acontece. Amém. Nas nossas vidas, né? Sempre é assim. Irmão Naldo, Sim, nos conte vamos aqui. lá. Você foi criado pela sua avó. Fui criado pela minha avó. Como foi a sua infância? A minha infância ela foi boa porque eu aprendi muita coisa, né? Naquela época a gente fazíamos, não tem uns brinquedos que tinha. Eu brincava, soltava pipa, balão, fazia arapuca, brincava muito, tinha estilingue, tinha muita coisa, né? Hoje em dia não tem tantas as coisas, porque é rede social, mas a parte boa é que eu aprendi muita coisa com a minha avó e com meu avô, né? Minha avó, Que o senhor foi criado com seus avós. meus avós, da parte da minha mãe. Sim. E, assim, a infância, toda a infância para quem mora em periferia, ela é um pouco perigosa, por causa de vícios, de droga, de álcool. Como eu não vivi com meu pai e com a minha mãe, eu vim muito cedo de Guarulhos, né? Meu pai e minha mãe se separaram e eu fiquei, eu e minha irmã Cláudia. Tinha um relacionamento muito bom com a minha irmã, ela é mais velha. Nós somos em 5, um faleceu, né? Tem o meu irmão Gabriel, Ricardo e minha irmã Cláudia e tinha o Emerson, então e eu. Então assim, as pessoas me conheciam como Naldinho lá no Embu das Artes, Naldinho. Então assim, quando você é jovem, ou quando você não serve a Deus, você acaba tendo um, vamos dizer assim, um apelido, né? É igual aquele endemoniado de Gadara, o Gadareno. O pessoal chamava ele de Gadareno. Ele não tinha nome. É bem verdade que quando a pessoa aceita Cristo, ela muda. Mas a minha infância ela foi um pouco, sim, conturbada. A gente morava perto do tráfico, perto do córrego, e tinha um barraco lá de madeira bem grande. Eu e minha irmã dormíamos, né? Naquela época era muito difícil. São Paulo era um frio, né? A gente estamos aqui bem vestido, mas não tem o frio que tinha, né, naquela época. Mas passamos necessidades também. Teve momentos lá de minha avó cozinhar banana, mandioca, o que tinha. Meu avô sempre provendo ali. Minha avó trabalhava bastante
né. Então, assim, a infância foi um pouco conturbada, porque eu não tive o pai e a mãe perto. O que que acontece? A minha avó já era, já idosa, já era uma senhora. Então, assim, faz 4 anos que minha avó faleceu. Graças a Deus ela descansou no Senhor, porque aceitou Jesus Cristo, Glória a Deus. né. Então, assim, mas, a infância foi muito conturbada. Você tem que sair de alguns atalhos por causa da droga, porque como você é jovem, você vai tendo acesso a algumas coisas, e hoje parece que as coisas está mais o acesso para as drogas, para as coisas do mal. Eu não sei se é agora por por eu imaginar que a vinda do Senhor está tão próxima, que agora o acesso para as coisas ruins está maior. Tá, tá maior, mais facilitado, né. Sim, E nós vemos, assim, muitos jovens, até as crianças mesmo, se perdendo, né. é muito. E antigamente, eu não sei se você vai concordar comigo, nós respeitávamos mais os pais Bastante, viu. do que hoje. Hoje não tem esse respeito quando tinha antigamente, no nosso tempo de menino, né, a gente bagunçava, a gente andava na rua, mas o respeito era bem mais. Olha, Ana, Na isso é muito escola, sério o que você falou, porque eu lembro que meu avô ele me corrigiu de cinta uma vez. A minha avó não, minha avó sabia que nós era arteiro. Escola, enfim, mas essa parte da educação, ela sempre, como o meu avô, ele não sabia muito ler e escrever, então eles pegava ônibus, né, isso por era, letra, é lembra? verdade, Era por verdade. letra, então o que que acontece? Mas tinha uma coisa muito interessante, você falando aí, só pegando um gancho aqui, que quando a gente pegávamos ou ganhávamos alguma coisa que não fosse nosso, ela perguntava para o vizinho: "De quem que é isso? Era bem assim Como que mesmo. você arrumou isso?". Então a gente tinha que ir lá e provar que aquilo, e hoje eu vejo que o acesso, o pai e a mãe, muitas das vezes os jovens de hoje, os pais meio que camufla, sabe que aquilo ele não tem poder, não trabalhou para ter aquilo, e como que aquilo chegou na mão dele? Então não, ela sempre corrigia a gente sobre o caráter. Minha avó, ela tinha um caráter, assim, excelente. Tudo que eu aprendi, eu costumo dizer que a educação que ela me deu me constrange. E assim passei para o meu menor, que é o Davi. Mas é assim mesmo que a gente tem que andar. Eh, e quando nós encontramos o Senhor, aí que Então, aí depois que a gente melhor ainda, né. encontra o Senhor Jesus, ele nos encontrou, né, ele nos encontrou no Graças a meio Deus. no meio das malhadas, perdido. Você falou, começamos aqui, você perguntou como foi o meu dia. Eu estava ali hoje desde as 4h45 da manhã, e ali eu fui fazer minha higienização, e ali no né, e eu tomei uma água, e aí eu abri no livro de João 3 sobre Nicodemos. Então eu falei: "Meu Deus, eu vou lá para aquele podcast", como é que chama? Podcast, né? Home cash. Homecast. É que eu não sei falar essa palavra. O Davi falou: "Pai, você precisa aprender". Eu falei: "Aqui rede social, eu não estou muito associado com rede social". Eu gosto de falar ao público, sabe? Eu Uhum. tenho mais Glória. liberdade, né, de falar ao público, assim, do amor de Cristo. E inclusive ontem eu estava falando com meu primo, ele é cadeirante, o Paulinho, porque teve uns acidentes quando era jovem, rebeldia. Todos todos nós somos rebeldes. Sem Cristo as pessoas são rebeldes. Só que eu estava lendo, aí o Paulinho, ele ajudou eu e minha esposa no começo da nossa fé, né, porque a vida da gente é etapas, né. É. E aí eu fiquei muito alegre ontem, ele falando que eu liguei eu mandei uma mensagem para ele e falei: "Muito obrigado por você". A Bíblia diz que Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas Aleluia. eles fizeram partes né, de ajudar nós nessa caminhada aí. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, porque quando o Senhor ele nos tirou do lamaçal do pecado e trouxe nós para o evangelho, né, a gente começa a abrir os nossos olhos de uma maneira diferente, que nem você Verdade. falou, no livro de as pessoas não vêm para a luz para que, por exemplo, aqui nós estamos em luz, né, e elas não vêm para a luz para que os seus feitos não apareça. Eles querem ficar na escuridão. Então hoje eu fiquei muito feliz por de manhã, assim, no meu devocional, eu tenho que nascer de novo, Ana.
Se não nascer de novo, não tem como entrar no Verdade. céu. E você nos contou Hum, que você foi criado pelos seus avós e sua avó foi muito importante na sua ela vida. foi. Ela foi muito importante, principalmente na minha educação, no meu caráter. Tudo que eu aprendi. Eu lembro da minha avó, eu pequeno e ela com uma trouxa na cabeça, e eu de mão dada, e ela me levava, né, para o trabalho. Ela tinha um senhor que ele já faleceu também, ela passava roupa e lavava, e aí eu passava lá pelo Santo Eduardo, tinha umas vielas, subia o morro, descia, e aí e ela sempre falava para os vizinhos: aquele ali é o meu menor, é o E ela meu. não tratava como neto, tratava como Não, como filho. filho. Até então minha irmã chamava minha avó de mãe. Então, Entendi. assim, tudo que eu aprendi, questão de educação, foi com a minha avó. E você carrega até hoje. Eu também, falar da minha avó, eu choro, eu glorifico a Deus. Tudo que eu aprendi, meu avô, ele trabalhava para nos alimentar, ela pegava, fazia. Eu vou contar um negócio aqui, eu acho que nem existe isso. Lembra com as marmitas de ferro assim? Lembro, acho que Felipe e a Dai não lembra não, Eu acho que o Felipe não pegou essa que eles parte são não. bem novinhos. Aí amarrava e pegava um guardanapo e amarrava e tal e levava, O meu porque tio colocava uma borracha uma preta. borracha preta, isso. Eu fiquei Ó, com isso é vergonha. flashback, É gente. flashback. Muitos de vocês vão lembrar. Se vocês lembrar, fica quieto para ninguém saber a idade. Boa, boa, boa. Então, assim, aí eu ia, levava a marmita dele. São Paulo estava começando a encanação, né? Os tratores cavando, e aí pondo umas manilhas de barro. E aí a minha avó falava, vai lá levar. Aí levava o almoço dele e depois vinha embora. Então, assim, eu chegava em casa a partir da tarde, o que eu achava mal gostoso, que eu vinha do colégio, aí dentro do forno, eu preciso falar, é o que eu vivi. Você fez a pergunta, e eu chegava em casa, tinha a marmita, a minha comida estava dentro de uma panela. E até hoje, às vezes, eu como na panela. Minha esposa comprou umas panelas meio chique. Ela falou, rapaz, você vai. Eu não pode pôr garfo, mas eu pego as antigas. E aí, porque eu acho interessante comer na panela. Quem é da nossa época aí sabe o que Ah, que é eu comi muito mexidão? da panela. Mexidão, lembra do Ah, mexidão? meu pai só comia na vasilha É de bonitinho, alumínio. isso. Então, assim, tinha prato, tinha tudo, mas é porque aí eu já chegava, tinha a sessão da tarde, a gente assistia aquele Hulk lá, aí ficava lá, esquentava e já ia comendo. Eu achava aquilo ali, eu peguei gosto, eu acho que ficou na minha Uma memória memória, é a afetiva, né? memória afetiva. Aí você nos contou que você reencontrou seu pai aos 16 anos É, e o seu irmão e o vínculo cresceu. então, aí tem um pouquinho de, aí vai entrar umas partes bem dura, até um pouco sentimental. Por quê? Eu conheci meu pai, já estava adulto. Já era um jovem já, 16, por volta de 16 anos. E aí depois trabalhei um pouco com ele ali na Oscar Freire, ajudante de eletricista, aí comprei uma moto, né? Era cheque ainda que recebia, eu fui juntando, 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 comprei uma moto. Trabalhei em outros empregos, trabalhei na metalúrgica, trabalhei de motoboy. Inclusive, isso aqui vai rodar o mundo. Tem muitos motoboys, que eu trabalhei 16 anos de motoboy. Glória a Deus. Ó, isso aqui, ó. A paz do Senhor os motoboys. Que Deus abençoe vocês e proteja vocês e guarde. Aleluias. Então, o que que acontece? Tinha um jovem também que fez parte da minha vida, o Walter. Walter lá da Zona Leste. Logo no começo da minha fé, Deus preparou esse rapaz para estar comigo, acreditando. Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida, Deus prepara pessoas para estar conosco. Sou Prepara. grato a Deus por essas pessoas. Então, assim, aí conheci meu pai, aí meu irmão, não tinha um acesso, porque quando os meus pais se separaram, meu irmão era um ano mais velho do que eu. Meu irmão ficou com ele, com meu pai, e eu fiquei com a minha avó. Então, ali, depois a gente se reencontramos, aí se alegramos, começamos a ter um vínculo muito bom, inclusive, eh, nessa época eu lembro que a gente foi bater uma laje lá com o Geraldinho, era um pedreiro, um senhorzinho baixinho.
Aí o Geraldinho nos deu R$ 50. Nessa época eu fazia samba e ele também. Eu ia tocar em Pinheiros, lá no Boi Gordo, tinha Pastelândia, eu ainda não servia a Deus. O que que acontece? Aconteceu uma coisa tão engraçada que está na minha memória. Meu irmão, ele estava só de toalha, o negão era bonito, os olhos cor de mel, né? Ele era um pouco mais claro que eu. E o que que acontece? Eu falei para ele: "Então faz o seguinte, você troca o dinheiro quando você sair e deixa a minha parte, que quando eu chegar à noite ou amanhã, e você me dá a minha parte". Aí ele não queria e eu também não podia ir lá. Aí minha avó falou: "Pô, vocês estão brigando porque vocês têm dinheiro e está faltando café". Aí eu falei para ele: "Então rasga e me dá a minha parte". Ele foi lá, rasgou o dinheiro e me deu a minha parte. Rapaz, aquilo ali, só que eu era muito sarrista. Aí eu peguei, ele entrou no banheiro, aí eu colei o dinheiro, e aí eu fui na venda, chamava venda, não sei se Lá perto da minha casa tem a venda. a venda, é venda. Aí vai lá na venda, aí ela pegou o cabo de vassoura, deu em nós, a gente morava no barraco, deu umas vassouradas em nós já era adulto já, acho que deveria ter uns 19, ele tinha 20 ou 19. Aí o que que acontece, eu fui lá, troquei o dinheiro, com a parte dele eu comprei, Bem e esperto. com a minha eu fiquei com os 25. Rapaz, esse o negão pulava 200 metros de altura. Então, assim, eu tive um contato muito bom com ele, só que aí ele tomou 7 tiros ali no por causa de balão, por causa de namoro, enfim, um jovem foi e alvejou ele lá com 7 tiros. E só que ele não veio a falecer, minha avó foi e tirou ele e levou para meu pai levou ele para a Zona Leste. E aí lá estava bem, tudo, mas jogando um snook lá, enfim, um rapaz deu um tapa no rosto dele. Eu aconselho ninguém, sabe, dá outra face, vai embora. O dar outra face, quando Jesus fala, não é só você virar o outro lado, é você ir embora. Deixa a pessoa e vai embora. Talvez se ele não tivesse agredido, ele estaria vivo também. Aí ele tomou um tapa no rosto lá, não aguentou, aí eles machucaram o rapaz, veio outros amigos e tiraram a vida dele. Aí depois meu pai, né, enfim, meu pai teve um problema no rim e ele fazia hemodiálise. E aí eu comecei a ver aquilo, mano, é muito sério ver uma pessoa assim definhando, sabe? Meu pai, eu vi lá, ele falava que ele não tem nada contra, mas era a religião dele, ele era espírita, né? E ele é casado com outra pessoa. E aí meu pai faleceu, eu até troquei ele. Isso aí ficou marcado na minha mente, porque eu não tive muito vínculo, mas você sabe que é seu sangue. E aí eu tive que trocar ele em cima daquela mitra ali. Isso aí mexeu muito comigo. Eu tenho minha tia Leda. Minha tia gosta muito de mim, a irmã do meu pai. Inclusive falei com ela essa semana. Tem, tem minha prima, a Lília. Então, assim, hoje eu tenho os filhos dela, mas a minha família, ela é muito grande também. Mas foi essa parte do meu pai aí, do meu irmão, ficou uma lacuna, sabe? Ficou uma brecha bem grande, porque é doído, sabia, né? Muito doído. Quando uma pessoa cresce num lar que não tem Jesus como base, as coisas não fluem. Verdade. As, tem outras religiões no mundo. Cada um segue. Eu Sim. sigo a Cristo. A minha base de fé é a palavra de Deus. Então, ela é minha base de fé. Eu creio em tudo que está na Aleluia. Bíblia. Eu também, eu Eu acredito na creio. Bíblia. A Bíblia é fundamental. Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa, né? Harvard. As pessoas que leem a Bíblia, teve um rapaz. Depois, as pessoas quiserem, pesquisa no Google. As pessoas que leem a Bíblia, eles têm menos depressão. Aleluia. Eles têm menos depressão. O louvor, sabe? O louvor é maravilhoso. O louvor fala com a gente. Eu gosto dos hinos da harpa. Eu gosto de hino antigo. Era Meu sem marido também. ovelhas, junta no aprisco. Mas Sempre essa uma ovelha quer sair, né? é. Ah, e aí, conta. E assim, irmão Naldo, Hum, o seu irmão faleceu, você foi criado na periferia, teve que trabalhar cedo, cedo. deixou os estudos, depois voltou Sim. a estudar Então, para teve ajudar a isso. sua família. Minha avó, assim, ela nos ensinou.
é é multiplicar e somar, né. Tem que ajudar, porque aí comecei a trabalhar cedo, trabalhei numa tecelagem, trabalhei no açougue, aí trabalhei numa serralheria, vendi sorvete quando era pequeno já, bem novinho, vendia sorvete, e não era vergonhoso. Hoje em dia parece que ninguém gosta de trabalhar mais, Ah, hoje em dia ninguém quer trabalhar não, ninguém o povo gosta de dinheiro, mas mas ninguém quer trabalhar pôr a mão no arado, sabe. não. Aí comecei cedo, graças a Deus, acho que isso também me ajudou muito. Aí ajudava, minha avó sempre nos ensinou a cooperar, a ajudar dentro de casa, e foi uma parte muito boa para a gente não ficar muito desgarrado, porque a pessoa inclusive, Ana, o que que acontece? Eu deixei de estudar, eu fiquei acho que 3 fases, fui repetente, ixi, meu Deus do céu, aí voltei, já era adulto, já adulto assim, eu já estava com 29, aí voltei, terminei o colégio, fui muito bem, fiz Senai, fiz 2 Senai, fiz curso preparatório para obreiro, fiz capelania, fiz, teologia 2 anos, tá lá no diploma lá, enfim, comecei a fazer Aí alguns tudo que es não estudou, eu tive que aí teve que acelerar e estudar, não, né. aí hoje, inclusive, eu congreguei 16 anos, na igreja ali em Embu das Artes, né, pastor José Orgos de Oliveira, meu pastor. Quero deixar um abraço aos membros da igreja lá, fiz muito amigos lá, fiz muitos irmãos, amigos, de comer em casa, sabe, comer na minha casa. Sou grato a Deus por tudo que eu aprendi lá com o servo de Deus, pela palavra de Deus, e ali, aprendi muito na escola dominical. O pastor falou que orou e Deus falou com ele, aí a minha esposa já, assim, eu creio que a gente, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, né, de falar da conversão, mas me ajudou muito, o pastor lá, que a gente morava na comunidade, então assim, eu eu estava trabalhando de motoboy quando eu aceitei a Cristo, estava passando. Conta da sua conversão. Ana, é muito lindo o que aconteceu. Talvez tem pessoas que vai nos ouvir e tem pessoas que, às vezes, por causa de um casamento, de uma perda de um pai, de uma mãe, a perda de um relacionamento, a pessoa ela fica vagando, depressiva, vai para o vício da para minha vergonha, meus filhos vão ouvir isso aqui, outras pessoas, né, para minha vergonha eu usei droga, fumei maconha, para minha vergonha, não gosto, quem gosta, cada um no seu canto. Para minha vergonha, eu fumei porque eu achei que ia buscar refúgio. Como eu fazia samba, aí eu comecei a beber, porque aí eu perdi o pai, primeiro eu perdi meu irmão, aí o casamento de 12 anos, que é a mãe do Lucas, aí meu irmão faleceu. Eu fiquei sem chão, sabe, sem chão. Aí roubaram a minha moto, eu tinha uma moto, roubaram. Aí tem um jovem lá no Imbu, o Gil é amigão meu, gosto demais do Gil. O Gil trabalhava na Federação Paulista de Futebol, ali na Barra Funda, e aí eu ia trabalhar junto com ele ia guiando, eu ia na garupa dele, aí eu deixava ele no trabalho, e aí eu ia trabalhar. Aí eu fui, e com uns 3 meses trabalhando com a moto dele, eu comprei outra moto. Então sou grato a Deus pela vida da família do Gil. Aleluia. E o que que acontece? Você falou da conversão. Eu trabalhava no Santander. Aí eu estava tão atribulado de espírito, caí 2 vezes dentro do córrego, eu comecei a beber. Aqui, ó, nós vamos beber essa benção aqui, mas aqui é densa. Eu comecei no álcool. Aconselho quem estiver nos ouvindo, tem vários tipos de droga, mas o álcool mata muito também, viu? Ele entra nas famílias, Destrói. destrói as famílias. Lembro que meu avô, ele bebia muito, né, queria pegar minha avó, eu e meu tio uma vez interferimos, eu vi algumas coisas que não era bom ver quando tem na família, né.
E aí um dos dias trabalhando, eu estava indo levar o malote lá na Barra Funda, né, no Santander. Pode falar Santander, não tem problema, né. Pode, qualquer coisa. Trabalhava numa firma, aí prestava serviço, e aí o que que acontece? No meio do caminho, eu estava de social, lembro como hoje, camisa clara, azul claro, calça preta, sapato preto. Eu comecei a falar assim: "Deus, se o Senhor existe", é uma época que São Paulo não chovia, "fala comigo". O senhor fala com com pessoas assim, pessoas de tal religiões, pessoas isso, com criminoso, com um policial assim, com um feiticeiro, com um macumbeiro, com um crente, mas fala comigo. Eu quero que o senhor fala comigo, dá um sinal para mim. E eu estava atribulado de espírito, mas de uma forma, só que não chovia, não tinha árvore, não tinha nada. Caiu um pingo de água na minha camisa. E aquele pingo foi crescendo, só estava eu. E aí, e parece que a moto ia afundando para dentro da pista, e eu comecei a eu vi aquilo como porque o pingo de água foi crescendo na minha camisa. Eu não estava bêbado, eu estava trabalhando. E aquilo ali me chamou atenção, eu comecei a chorar. "Não fala mais não, não fala mais não". Aí cheguei na firma, deixei lá os documentos, fui para casa. Chegou em casa, aí eu catei e abri o Salmos 4. O título é assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorei de verdade, porque eu falei: "Poxa, Davi ora a Deus na sua angústia", parece que o Senhor já estava falando comigo mesmo na palavra. E depois quem quiser lê o Salmos 4 aí, é muito sério. E aí aquilo foi falando comigo. Cheguei em casa, falei: "Vou tomar um banho e vou na igreja". Cheguei aí, tomei um banho e comecei a esmurrar o banheiro: "Fala comigo, Deus, fala". Aí eu lembrei que tinha uma igreja perto da minha casa, eu já ia lá quando eu tinha um outro relacionamento, eu fui algumas vezes lá nessa igreja. E aí eu sentei lá, o culto já estava rolando, sentei atrás de uma coluna assim, e lá era amarelo e branco. Aí o irmão, eu lembro como hoje, porque é a palavra que fala com você, você não esquece, Ana. Não, você não esquece. O irmão leu João 14:6. Ele falou assim, ó: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Aí o irmão começou a ministrar, eu não me lembro quem estava ministrando, não lembro se era o nosso pastor. Sei que o irmão falou assim, dentro da palavra, né? Eu sou o caminho. Que caminho que você está andando? Qual é os lugares que você está indo? E eu sabia que eu estava indo nos caminhos meio torto. Que verdade você tem na boca? O que que você está usando? O que que você está fazendo com a sua vida? Aí eu comecei a chorar ali, eu olhei para o lado e falei, mas quem que falou isso para esse homem? Aí no final do culto, estava fechando a porta da igreja um lado, eu fui lá na frente e falei assim: "Meu amigo, eu quero aceitar Jesus. Como é que eu faço?". Eu já tinha ido lá 4 vezes lá na frente, já tinha ia lá na igreja, o povo ponhava a mão, caía lá, mas não caí pelos lados, eu ajoelhava, chorava, mas eu não entendia. Mas como eu fui de uma forma que a palavra falou comigo, eu peguei aquela palavra. E eu lembro que ele ainda falou Marcos 16:15, 16:15. Isso, ele falou assim, ó: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo". Aquilo ali mexeu comigo, mas eu creio, eu preciso ser batizado. Aí eu coloquei, porque eu era meio chucrão, eu ainda sou um pouco. Para as coisas de Deus você precisa ser. Você tem que deixar É sério as é coisas de Deus, sério, né? guardar, deixar os marcos, as colunas. Não tem as irmãs do coque, do ciclo de Tem, oração? Não tem. pode mexer naquilo, deixa as irmãs lá. Então, assim, aí eu fui, aceitei. As pessoas não deram muito crédito, aí eu fui para casa, né? Eu tinha que contar a novidade para alguém. E aí, eu tive que contar para uma pessoa, não sei se vai chegar agora a hora de falar dela, mas eu já estava namorando a Fabiana e ela estava grávida. Aí eu cheguei em casa e falei para ela assim: "Olha, eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente salvador, a palavra falou comigo, eu não quero saber de São Paulo, eu não quero saber de cerveja". Porque você era São Eu Paulino. era São Paulino e ela corintiana. E aí, falei: "Meu Deus do céu". Aí eu falei: "E eu também não quero saber de mulher". Ela olhou para mim assim, audácia, e falou: "Você é gay agora?". Eu falei: "Não, eu não sou gay. Eu não quero saber de mulher porque eu não estava bem".
E quando você não está bem, você acaba levando as pessoas para o mesmo buraco. E ela já estava E grávida. ela estava Aí já grávida. era o seu segundo filho de um outro relacionamento. É. Inclusive, peço perdão, né, porque eu era do samba, se porventura eu, antes de ser servo de Deus, eu tive um passado. Sim, todos nós tivemos, né. Tivemos. Então, assim, se porventura eu magoei, eu chateei alguém, diante de Deus eu peço perdão. Talvez você não vá liberar o meu perdão, mas o Senhor já me perdoou. Mas é para saber de verdade que o evangelho, o cristianismo, a palavra de Deus entrou no meu coração. Aleluia. Então, porque eu era jovem, eu ia para o Da samba, farra, né. E quem vê, farra, assim, o varão hoje, gente, não acredita que ele era assim. e Olha como Deus muda a pessoa, Deus muda. as pessoas acham que eu e a Fabiana crescemos no cristianismo. As pessoas acham, porque eu e a Fabiana demos muito trabalho para Deus. Aí eu falei para ela, ela falou: eu vou ficar na casa da minha mãe". Tudo bem. Aí os irmãos começou a fazer alguns cultos em minha casa. E aí a Fabiana foi e o jovem Luiz, que é o sobrinho dela, hoje se eu não me engano, hoje ele é diácono, ia ser levantado a presbítero. A gente fomos levantado a presbítero lá na igreja também. Trabalhei na porta. Se tiver que passar o pano na igreja me chamar. Congrego hoje com o Não é vergonha. Pastor Júnior, na Igreja Batista PIB do Valo Velho. Congreguei 16 anos na Antioquia, não dei trabalho. Eu me lembro, nunca fui para uma reunião o meu nome, isso é louvável. O pastor orou e a gente ficamos na porta ali, um tempo, trabalhando ali. Eu, engraçado que eu ia de Timberland, calça jeans e camisa da Brooksfield, era o porteiro da igreja. Só que Deus tinha falado com o pastor e eu obedeci, porque e ali fui aprendendo muitas coisas. Porque duas pessoas que você, tô falando de ser humano, que, que, que os membros conseguem visualizar muito, é o porteiro, que ninguém dá nada pro porteiro. O porteiro, ele precisa chegar mais cedo, ele precisa ver os copos, ele precisa ver banheiro. O porteiro da igreja, ele tem que preparar a igreja para o pastor e para os membros. Olha que importância do É, porteiro. E o pastor me ensinou assim: você chega, você ora, vê se tem papel no banheiro das irmãs, vê como é que tá ali os vasos sanitários, os copinhos descartáveis, vê como tá tudo, o ambiente ali, porque pro culto é para Deus, mas é. tem pessoas ali. Então, assim, o nosso pastor lá, né, nos ensinou muito bem essa parte da doutrina, da ética, da higienização, do movimento, né, da liturgia do culto, porque as pessoas perderam um pouco o equilíbrio, né? É. Não estou criticando ninguém, mas as pessoas parece que elas estão esquecendo o que que é o cristianismo. Não é por mim, não é por você, é por Não, Cristo. é por Cristo. Eu estava vindo para cá, eu vou terminar o meu raciocínio, mas eu estava vindo para cá e uma pessoa me perguntou, né? Falou: "Irmão, você ora por mim lá?" O Tiago, eu tenho um barbeiro, viu? Ele não gosta de chamar cabeleireiro. Eu tenho meus você estava falando ali dos patrocínios, eu louvo a Deus por isso é muito bom, Glória a mas eu Deus. também tenho meu patrocínio aqui, ó. Essa barba aqui foi meu o Tiago é uma benção, a gente estamos evangelizando ele, e ele é um menino muito obediente, o Senhor tem falado tremendamente com ele, né. Então assim, eu e minha esposa, a Bia já chegou na igreja, aceitou a Cristo, porque aí como os irmãos começaram a fazer culto na minha casa e na casa da mãe dela ali, ela começou a ir para a igreja, porque o sobrinho também estava indo, e aí a Bia aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador, e aí começamos a ir caminhando, caminhando junto, e batizamos no mesmo tanque, para a glória de Deus, estamos casados aí. Vai fazer 17 anos que eu estou aí na graça de Deus aí, Aleluia. vai fazer 17 anos, o ano que vem. E aí, Ana, o que que acontece? Levantado diácono, cooperador, trabalhando na porta, aí fomos levantados diácono lá em Pindamonhangaba, lá em Pindamonhangaba, Assembleia de Deus bonita, um vidrão bonito lá. Depois passou alguns anos, fomos levantados a presbítero
num numa consagração, num evento maravilhoso que teve no Parque Fernanda. Inclusive naquele dia eu estava na cozinha, servindo. Eu gosto de servir. Eu não gosto de pegar e me meter, mas se me convidar, porque eu trabalhei em bar também, então eu tenho umas eu vivi um tempo sozinho, sem casar, então eu aprendi a cozinhar. Eu ganhei a minha esposa, né, ali fazia uma comidinha, ela gostava, rabada, mocotó, levava para o trabalho. Aí, enfim, eu louvo a Deus pela minha esposa Fabiana, me ajudou muito, pisei muito na bola também, pisei muito. É bom a gente falar aqui, frisar, o homem, a mulher gosta do homem sincero. Eu era, só que às vezes eu era demais. Errava e continuava errando. Porque eu estava machucado, eu estava ferido, eu tinha perdido pessoas. Só que aí depois, quando eu aceitei a Cristo, aquelas feridas ainda estavam abertas no meu coração. Então eu fui, peguei, continuei indo para a igreja. Aí ela foi tomar conta das crianças na igreja. Eu lembro como hoje. Só que eu não acompanhava, porque eu ainda gostava de tocar bateria. Tem um time lá no Imbu, lá a gente tocava Era bateria. bem da farra, né, Era, varão? era. Porque assim, tem coisa que para o cristão é pecado, você ir para o estádio de futebol? Eu acho que não. Não é. Eu vejo assim, você tem que saber chegar no lugar e sair, Então, hoje em que nós dia, somos uma carta lida. se nós isso é fato. Tudo que antigamente, a idolatria, o que que era, né? Era as imagens, as tarote, deusa Diana, as imagens, né? Mas hoje se a gente tem que tomar cuidado para saber quem é o centro. Tem que ser Jesus. Tem que tomar cuidado com o celular, porque às vezes o celular, ele toma muito tempo. Toma. Às vezes uma pessoa ama mais o carro do que a Deus. Ele ama a casa, ele ama a mulher, ele ama o filho. Não que não deve amar, ele tem que amar sim, mas amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E você percebeu tudo isso, irmão, depois que você foi para Jesus? Porque antes de ter Jesus, você não respeitava, não tinha Limite. não tinha limites, né. Você era a atração, né, não era Jesus. Você era, vamos se dizer assim, você tinha que ser o centro, né. Ana, mas aí é onde que eu aprendi que as quedas, ela nos traz feridas. Eu demorei muito para aprender. O Senhor foi curando eu aos poucos. Ele é o carpinteiro da nossa alma. Aleluia. Por não ser criado com os pais, eu acho que isso daí me machucou muito, sabe. Vendo meu avô, em algum momento, querer agredir minha avó, meu tio entrava, interferia. Meus tios, eles também deixaram algumas marcas. Amo eles em Cristo, perdoei, mas precisa ser falado. Hoje eu sou resolvido com Cristo, viu. Bem Aleluia. verdade aqui que eu falo para minha esposa, se alguém estiver nos ouvindo, pega essa frase aí, ó. Você precisa ser resolvido com Cristo, você precisa ser resolvido com a sua mulher. Quem não é resolvido com a mulher, ele vai querer a mulher do próximo. Então ele não é resolvido nem com a dele e ele quer a do outro. Como eu andava no mundo achando que eu era Salomão, então eu achava que tinha que ser todo minha, todo mundo tinha que ser meu. Então, né, depois eu fui aprendendo a respeitar, porque eu dei trabalho para minha esposa. Eu peço perdão à minha esposa Fabiana, ela sabe disso. Amo minha família, família que Deus me deu. O primeiro ministério de uma pessoa não é a igreja não, é a família. É a família. Porque se você não tiver uma esposa, então você também não é um obreiro, é a família. Inclusive, eu vou deixar bem claro aqui, minha esposa não estava bem, meus filhos não estavam bem, concordamos, oramos e pedimos a Deus. Ela até falou: "Não, vocês ficam lá, eu vou congregar em outro lugar". Reino dividido não subside. Eu tenho que estar Não. do lado da minha esposa do meu lado, eu, minha esposa e meu filho na mesa. A mesa, ela representa comunhão. É, Olha, essa mesa aqui, é na mesa que resolve as coisas, Ana. verdade. É na mesa, e ali eu e minha esposa, ela até
ficou surpresa, porque eu falei: "Eu vou anunciar que eu vou entregar, né, e oramos o Senhor, e aí fomos congregar ali, né, na Igreja Batista do Valo Velho, já conhecia o pai do pastor Júnior, pastor Luiz, então nós fomos bem recebidos, uma igreja bem abençoada, uns irmãos, não é todos, mas é porque eu não conheço, que é muita gente, mas aqueles que estão mais perto ali, e outra, como a gente fomos obreiros também, a gente tem que, não é fazer eh, a, a vizinhança, não, 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 Uhum. tem que ser amor de verdade Verdade. Pelas almas. pelas almas. Então, assim, não tenho, eu falo com tristeza tudo que eu fiz. Me arrependo, eu me arrependo sim, pelo que eu fiz. Fiz mães, não tirei vida de ninguém, mas fiz muitas mães chorar, porque se eu tivesse tido uma com meus pais, como minha mãe, separada do meu pai, casou outras vezes, amém, a parte dela, mas esse ciclo vicioso, sabe? Não, hoje eu sou casado, graças a Deus, assim que aceitei É Jesus, marido de uma esposa, né? só uma esposa. E outra, até que a morte nos separa. Uma Aleluia. vez, brincando aqui, eu vi um pregador falando na internet, mas brincando, mas falando a verdade, tá bom? Minha esposa, não, eu quero separar, e eu era muito salgado, eu era salgado. É, aí foi um pastor lá, um saudoso pastor Benjamin, foi lá em casa, o nosso pastor, teve alguns pastores que foi nos aconselhar. Aí eu cheguei uma vez, ela não tinha ido para a escola dominical, ela estava com uma saia bonita, azul, rodada, saia bonita. Minha esposa é bonita, graças a Deus. Minha É esposa Deus, bonita mesmo. meu Ela é Senhor me muito agraciou bonita. com os meus filhos é muito bonito, são educados, apesar que um aí deu uma deslizada aí, né? Inclusive, eu tenho certeza que Deus está restaurando a alma dele. Aleluia. Mas o que que acontece? Ela falou assim: eu quero separar. Eu falei: eu te bati? Eu te agredi? Porque agredir, você pode agredir verbalmente também, Sim, né, sim. às vezes pode estar, tem homem que é preguiçoso, ele não quer fazer nada, deixa a mulher aí e deixa a vida me levar, igual a música de um cantor aí: "Deixa a vida me levar, a vida leva eu". Não, 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 negativo. Hoje em dia o mundo também, né, o povo quer equilíbrio, não, mas a minha esposa, graças a Deus, eu respeito ela. A Bíblia diz que o homem deve amar a esposa igual Cristo amou a igreja e dá a vida Verdade. por ela. Tem uns aí que se ele bater o pé, ele sai correndo. E a esposa honrar e respeitar o esposo. Isso é fato, isso é Bíblia. Quem não crê, eu respeito quem não crê. Mas nós que é Sim. cristão, vamos seguir na frente. Não fica aí olhando o outro, a vida do outro, não. Não vê: "Ah, mas o fulano é da religião tal". Não, fica com a palavra de Deus, honra a sua esposa, honra seu marido, honra seus filhos. O Davi mesmo, eu ensinei a ele o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6 lá está dizendo lá. Honrar É seu pai um e sua mãe. honrar o pai e a mãe, para que vivas bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Por que que os jovens de hoje, eles muitos estão se perdendo na droga, morrendo? Eu tive a honra de entrar no presídio, de pregar a palavra no presídio, eu tive a honra de pregar no 36, eu fui convidado a pregar a palavra de Deus. Eu não queria ir, fiquei 2 anos, não vou, não vou, não vou, mas o Senhor falou comigo, eu lembro como hoje, a palavra falou o meu coração, fui lá, né, fui convidado, porque eu tenho uma carteirinha de presbítero e tinha o Senhor, a carteira não é nada, se você não tiver a graça de Deus. Verdade. A Bíblia nos ensina: enchei-vos da graça e do conhecimento. Então, assim, às vezes a pessoa recita muito a palavra, mas ele não obedece, Não vive, né? ele não vive a palavra. E aí eu fui convidado a pregar, né, o evangelho ali, a palavra de Deus, dentro de um quartel da polícia ali, enfim, dentro né, e ganhei uma caneca ainda com meu nome. Eles foram lá na borracharia, inclusive, um deles, eu pedi, né, essa ajuda. Meu irmão estava passando um momento difícil, né, ele queria suicidar, um dos meus irmãos, escreveu até umas cartas lá Meu e tal. Deus. E do nada, eu peguei aquele telefone, né, e como era telefone de fio, aí eu pedi pro policial, falei: "Vem aqui, por favor". E aí eu pedi para ele
ficar com meu irmão enquanto eu ligava para minha irmã Cláudia. Aí eu liguei para minha irmã Cláudia, minha irmã já foi procurando, sabendo onde ele morava, acho que na época morava na praia, e aí minha irmã enfim, fez essa ponte. Aí ligamos para, né, o bombeiro lá da praia, o policial foi muito gentil, Deus seja louvado pela vida dele. E aí eu Amém. falei, ó, só queria isso se eu fazer uma chamada de vídeo. Fiz uma chamada de vídeo, aí levou meu irmão para o hospital, né? E aí meu irmão, graças a Deus, ele não tirou a vida dele, né? Mas esse jovem, ele veio a tirar a vida dele anos depois, Nossa. porque passou um momento muito difícil, um casamento, esse policial, não vou falar o nome dele, porque é respeito, eu amo, o que ele fez por mim é gratidão, o que ele fez, só que ele não conseguiu fazer por ele. Ele fez Poxa. pelo meu irmão ia tirar a própria vida. Só que esse policial, hoje eu fico pensando, se ele tivesse me ligado, mandado um WhatsApp, eu ia até lá, porque eu vou, se alguém me chamar, o obreiro é para fazer a obra de Deus. É fácil eu te abraçar, é fácil eu abraçar o meu pastor, abraçar os irmãos da equipe aqui, Verdade, mas difícil é a gente abraçar aquele que está machucado. verdade, Me verdade. perdoa pelas lágrimas. É que assim, às vezes a gente vê a pessoa caída, sabe? A diferença da gente que está em pé, aquele que está em pau, fala aquele que está em pé, olhe ou cuide para que não caia. Os desejos que eles têm, nós temos também. É posto diante de nós todos os dias, mas é o Senhor que nos guarda, É. é o Senhor que nos livra. A minha avó aceitou a Cristo como Salvador. Eu fui num culto, os irmãos da CCB lá, de Santo André, sou grato a Deus, os irmãos que fizeram o culto lá, o irmão estava preledindo o culto, e o caixãozinho da minha avó assim, e os irmãos olhavam para mim, irmão, você está sentindo? E foi uma graça de Deus, a glória de Deus invadiu aquele lugar. E eu fiquei muito feliz. Então, assim, não importa a placa, é Não, Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Então, assim, né, Ana, esses processos que eu tive, né, sou grato a Deus pela vida desse homem. Felizmente, ele se suicidou. Tive o prazer de pregar no presídio. Eu lembro como hoje a palavra foi Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, se pois zeloso se a repreender. Tem que ver direitinho, ó. Eu repreendo. Você gosta de ser repreendida? Não, nem eu. Mas e pelo Senhor? Temos que ser. Eu repreendo e castigo todos que, se for zeloso e se arrepender. Aí no 20 fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então é porque ele está fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Cristo está do lado de fora. As pessoas querem servir a Cristo, Ana, você falou uma coisa muito interessante, do modo delas. é, Não, o padrão é a Bíblia. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando eu aceitei, a palavra me limpou. É igual um copo. A água entra dentro, a sujeira de dentro tem que sair. tem que sair. E o Espírito Santo, ele entra, ele convence da justiça, do juízo e do pecado. E quem éramos nós, né? Pecador. Assim, não que nós deixamos de pecar, só que hoje nós temos esqueci, a palavra me fugiu. Identidade? Não. Não, temos que ter não é um cuidado, não é um cuidado, não era essa palavra. Um zelo. Para não pecar, Um porque zelo. quando nós estamos Vigilância. vigilante, nós temos que ser vigilante Isso. constante, porque quando a gente conhece a Jesus, a gente conhece a palavra, nós não somos mais aquele que não sabe de nada, né? Aque- Nós não estamos mais no tempo da ignorância. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Sim, então assim, o que nós temos que fazer quando nós aceitamos Jesus, levantamos a mão para ele, ele nos tira do chaco do lodo mesmo. Sim, Ele limpa a gente como copo, como você acabou de falar. sim. Ele passa uma esponja, mas não é uma esponja de qualquer jeito. Ele vai lá e limpa, ele areia a gente. E nós temos que ser a diferença onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Ana, o que você está falando é tão importante. As pessoas, tem uns jovens lá da onde que eu moro, da comunidade, não vou falar o nome dos times,
Mas os times que um dos times que eu frequentava lá, e algumas pessoas, você está falando uma coisa muito séria e muito importante, porque é o seguinte, eu eu sou quando a pessoa é resolvida com Cristo, alguém te oferece uma cerveja, quando ele sabe que você é cristão, ele já não vai oferecer mais, Não, não vai, pela não vai. ética. É, Só que tem uns abusadinhos, que eles dizem: "Ó, tem, você quer tem. beber uma? Uhum. Você não está liberto coisa nenhuma não, e eu quero ver até quando". Então no começo da minha fé, eu perdi alguns amigos no crime, perdi pessoas, Ana, de tiro, pessoas que se E comia pessoas comigo. também que se afastam da gente por a gente ter Então, começar a andar com Cristo, é né. o que você falou, no Velho Testamento, aqui nos Salmos, Salmos primeiro, bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho do ímpios. Olha aí, ó, você não tem que tomar conselho do ímpio. E Não, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se tem Jesus naquela roda, aí eu, uma vez, só lembrando, recapitulando que você falou algo atrás ali, o que que acontece? Quando eu vim e aí eu comecei a ir, eu fui ainda umas vezes, quando eu aceitei a Cristo, eu ainda fui para a bateria. Aí teve uma vez que teve um jogo lá, numa outra comunidade, aqui na Zona Sul, e aí eles fizeram, tava perdendo de 1-0, aí virou aquele jogo, e 2-0, e jogando cerveja para cima, e fumando droga, e aquela coisa. Aí eu fiquei triste sozinho. É como num estádio não tivesse ninguém, só eu. E a palavra falou: "O que que você está fazendo aí? Aí é seu lugar?" é bem isso. Aí eu catei e fui embora. Só que não porque eles não eles, eu sou melhor que eles. Não, 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 de porque maneira tem alguma, lugar, que já o não é varão, mais que para não cabe nós. mais a gente. Isso, Tem rodas de conversa que já não cabe mais a gente. Eu já sim, passei por isso, de estar no meio de rodas de conversa, e depois eu cheguei em casa e falei: "Mas ali não é meu lugar, sim, eu não posso mais estar naquele lugar". E Jesus, não, ele não vai te envergonhar, mas sim. ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir, porque é Apocalipse, eu repreendo e castigo Ele todos vai quanto eu amo. corrigir, ele E vai corrigir. só que então, as pessoas não querem. Não, ninguém quer saber de correção. Não. As pessoas, eles querem dizer que está dentro da igreja, mas não querem ser a igreja, não querem fazer a Isso. vontade do Senhor. E muitos E re querem os benefícios da cruz, mas ele Sim, não quer carregar a cruz, sim, porque não o quer. cristianismo é cruz, é É, renúncia. Você tem a sua cruz, eu a minha, o sim, irmão, a irmã, cada um tem sua cruz, cada um o que tem. você está ouvindo aí, você tem a sua cruz, eu tenho a minha. Jesus diz, ele mesmo disse: "Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo", ó, já é difícil, tem que É, negar a si negar é mesmo, você deixar tudo que você gostava. tudo. Eu sempre falo que eu amava um vinhozinho. Ixi, você Nossa, amava um vinho? Eu não, amava todos, o vinho, todos os vinhos. aquelas bebidas fortes, eu gostava do pagode. Nossa, eu amava um pagode. Eu também. Então, assim, são coisas que a gente vai deixando, o Sim, Senhor vai tirando esses sim. carrapichos da gente, Olha, até limpar. você falou uma coisa muito importante, eu vou falar algo aqui para a glória de Deus. Assim que eu aceitei a Cristo, no terceiro foi quarto ano, é o hino 545 da harpa cristã, em fervente oração. Aquele hino foi tocado dentro da congregação, lá onde que eu congregava, na sede. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Eu louvava na igreja também, viu? Era do pagode, mas aí, graças a Deus, Deus tirou o pagode e colocou Cristo. Glória a Deus. Aí o que que acontece? Quando tudo, o refrão fala, quando tudo estiveres no altar. Aí eu falei: "Meu Deus". E eu tinha seleções de DVDs, eu gostava de vinil, tive alguns artistas antigos, Que nós somos o tempo do vinil. tempo do O vinil, né. Felipe e a Ah, não, Dai não são agora mais, não, não é. eles não são Aí mais. tinha o CDzinho, né, aí eu tinha Você nem coletânea lembra. de vários artistas. E o que que acontece? Essa coletânea, eu não vou falar o nome de artista aqui para não dar ibope para ninguém, eu quero aqui exaltar o nome de quem é digno de ser exaltado. O nome dele Aleluias, é o grandão da Galileia, que as pessoas falam com todo amor e respeito, mas é o Cristo, é o Senhor e Salvador das nossas almas. aleluias. Eu não gosto que ninguém chama o Cristo, eu até falo para os meus filhos, falo: "Não é você, é Senhor". É humano, não, não, misericórdia. As pessoas tratam Deus como Jesus como não, ele é amigo, lógico que ele é amigo. Só que você não pode chamar, eu gosto de louvores que exaltam o nome do Sim. Senhor, que fala do céu, eu gosto de louvor que fala das moradas de Deus. Aí eu peguei, naquele dia, quando eu vi esse louvor da harpa cristã,
eu coloquei uma capa, assim, uma coberta, eu peguei uma lata, comecei a queimar e comecei a jogar meus CDs lá dentro, e queimando, e chorando e cantando, chorando. Aí eu chamei a Fabiana, falei, Fabiana, ela estava dormindo. Eu acordei de noite. Fala, Deus falou comigo. O que, que ele falou? Ele falou para mim que esses CDs aqui não é de Deus, não, a gente tem que jogar fora. Ele falou que essas coisas é do mundo. Ah, então deixa o meu DVD do Claudinho Bochecha aí. Porque Deus tinha falado comigo, não tinha falado com ela. Então, assim, aí eu fui, queimei, tirei, porque assim, com todo amor e respeito, mas eu gosto de músicas, né, dos louvores que exaltam o Senhor, eu gosto de ocupar minha mente. Se eu estou vendo que as palavras, elas não estão exaltando o nome do Senhor, palavras torpes, as pessoas acham que hoje veio a minha esposa, elas falam que, nossa, vocês cresceram no berço do evangelho, vocês não eram... Não, nós demos muito trabalho para o Senhor, Ah, eu também dei. demos muito trabalho, Ana. E outra coisa, hoje as pessoas nos chamam para aconselhar, para falar, porque o ministério não é só dentro da igreja, Não, gente. não. Não, Deus nos chamou. Ah, você tem o poder de cura? Não, olha Nós não aqui, temos ó, poder nenhum. não tem poder nenhum. Quem tem é Ele. Quem tem é o Senhor. É o Senhor. Só que o Senhor vai nos dar estratégia. Ana, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho ali a borracharia, sou grato a Deus pela sua vida, a vida do irmão Moisés, Glória a Deus. porque, né, A a gente... borracharia do Varão fica ali na Ricardo Rapp, na Avenida Riviera. Isso. E a casa que eu moro, a borracharia é a casa dela. Eu louvo a Glória a Deus Deus. porque eu estava em outro lugar, na Guarapiranga, e o Senhor nos levou ali. Sou grato a Deus pela vida do sobrinho da Ana, o Pedro, né? Sou grato a Deus por muitas pessoas, mas ali pessoas foram restauradas Foram. através da palavra de Deus, Foram, não, são, são né? São restauradas. restauradas. Ali é uma bênção. Quem chega ali recebe uma oração. Olha, Ana, as pessoas, eu estou mudando o meu jeito de pregar a palavra de Deus, porque não é, nunca foi sobre nós, Ana, é sobre Cristo. Sobre ele. Mas as pessoas às vezes precisam só de um abraço. É. Quantas pessoas feridas, machucadas, chega lá, irmão Naldo, o senhor pode me dar um abraço? O senhor pode fazer uma oração para mim? Eita, glória. E vem gente, quando eu falo assim da maloca, para não ficar falando que é criminoso, não, pessoas que não é crente, pessoas de outras religiões. Esses dias veio uma senhora lá, ela é, nós temos um grupo, Homens de Honra, É, o Pedrinho falou. Homens de Honra, e às vezes as mulheres passam, o que acontece aí? As polícias passam, Não, nós estamos aqui pregando a palavra, glória a Deus, amém. E aí, né, as pessoas passando ali, por que é cheio de homem ali? Porque o grupo é Homens de Honra. E, Aleluia. inclusive, né, roubaram meu carro ali, em frente do meu trabalho. Eu vinha Eles, falando isso no carro. eles arrumaram um jeito ali, sem eu saber, para a glória de Deus, e compraram um carro e falou assim, toma, varão, continua fazendo o que você então está fazendo. Me deram um palhozinho, para a glória de Deus, muito obrigado, Senhor. Eles se ajuntaram ali, porque Deus toma o coração das pessoas, né? E ele usa quem ele quer, como ele quer, né? Na hora que Ele Ele é quer, Deus. porque Ele é Deus. Então, assim, eu sou grato a Deus. Ali vai pessoas. Outro dia eu estava lá, tinha um policial que chegou na borracharia e eu estava lavando a mão, tirando a graxa, assim, e ele falou, irmão. Aí eu olhei para trás e ele falou assim, Deus falou que você tem uma palavra para me dar. Aí eu falei, irmão, misericórdia. Deixa eu lavar minha mão aqui. Eu lavei a mão. Posso pegar a Bíblia aqui, irmão? Cumprimentei ele. E ele com a boina ali e tal. Aí falei, posso fazer uma oração? Orei. Posso ler uma palavra? Eu li o Salmo 121, ele catou, se alegrou e falou que Deus falou com ele. Amém. Só que da mesma forma, chegou uma senhora lá, e ela é dona de um terreiro. Ela falou, meu filho fala muito bem do senhor. Falei, glória a Deus. Ela falou, senhor, posso te dar um abraço? Eu já abri os... Amém. Então, assim, Deus nos trouxe, Ana, para ajudar pessoas. Aleluia. A igreja, ela tem que fazer, sim, Tem. filantropia. Tem. Ela tem que fazer obra social. Tem um amigo meu que ele fala muito, o William, ele fala muito que a igreja peca muito na parte social. A igreja, ela precisa, a igreja é militante. Nós somos militantes, mas a nossa arma não é um contra o outro, não é contra o Não. sangue, é contra os principados. Está lá em Efésios, né? Fala, os principados e potestade. A gente precisa estender a mão.
A passagem que eu amo é aquela do samaritano. Ele não tinha nome, era samaritano. E ali a Bíblia diz que o levita, o camarada caído ali, o levita passou de largo. Olha só o que eu vou falar que é muito sério. O levita passou de largo. O sacerdote, é que tem gente que quer exegese, hermenêutica, quer falar bonito. Não, irmão, ajuda. É sobre o amor. O sacerdote passou de largo. O samaritano, ele vinha descendo, talvez ele viu, ou apontou no morro, desceu, viu o moço caído. O que ele fez? Ele ali pegou o seu pano, o seu azeite, e ele passou, colocou no seu cavalo, ali no seu jegue, colocou na sua mula, e ele levou para a estalagem. E chegou lá, olha o que ele falou. Cuida dele, tudo que ele precisar, e se ficar devendo alguma coisa, coloca na minha conta. Foi Jesus que colocou na conta dele. Os nossos pecados ele levou sobre si. Está lá no livro de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E aí tem a parte que fala, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então nós somos o que somos, não porque nós merecemos. Não, Ninguém merecemos merece. nada. Nós merecíamos era chibata, mas Deus foi lá, falou, eu vou pagar. E ele pagou, viu? Pagou de todo mundo. Pagou. Tá Ele não deve nada para ninguém. Não deve. E se você que está nos ouvindo vai ouvir esse áudio, lê aí na sua casa, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vida eterna. Jesus não morreu para te dar casa boa, carro bom, casa velha, casamento bom. Não, 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 não. É vida e vida com abundância. É sua alma. Inclusive, lá no livro de Mateus 11:28, eu gosto muito. Se olhar do 25 até o 30, fala sobre fardo. Está escrito assim, obrigado, ó Pai, por ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos meus pequenininhos. A minha esposa é professora, ela fala, como é que você gravou tudo? Por lendo. Você vai lendo. Tem que trocar o fardo. Tem que trocar o fardo. Tá com o fardo pesado? No 28 ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você está cansada. Você está querendo ganhar na força do teu braço. Como é que seu esposo vai vir? A sua esposa vai vir se você não coloca diante de Jesus, vai orar, se humilha para o Senhor. Você se humilha para tantas pessoas no seu trabalho, pega ônibus lotado, mas não se humilha para o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Estamos terminando. Estamos terminando. Foi muito bom. Muito bom. A palavra hoje é gratidão. 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 Eterna. Do Senhor que trouxe um varão aqui, contou um pouco da vida dele, falou de Jesus, que o nosso foco aqui não Cristo. somos nós, é Jesus, Amém. o que ele fez, quem ele mudou, quem era aquele menino perdido dentro da casa, né? E hoje é um homem de Deus, que serve ao Senhor, que ganha almas para Jesus, que é um dos mais importantes, né? Para as pessoas que ministério que está na presença do Senhor é ganhar alma para Jesus. Saque ao inferno. Saque ao inferno, e esse homem é que ele faz. Estou tentando para a glória de Deus. Mas não é para a glória dele, é para a glória do Senhor. Amém. Né, varão? Obrigado. Nós chamamos ele até de varão. As pessoas me conhecem como varão. varão. Isso é muito bom. E assim, nós só temos a te agradecer. Amém. Você ter vindo aqui, deixado tudo que você deixou. Não, sua imagina. esposa doente, veio aqui. Porque se glorificar me o Senhor. De novo, eu venho. E se falar que é para ajudar a minha esposa trabalhou no CRAS um tempo, ela falava assim, tá parecendo um city pop lá, ele corta o cabelo dos mendigos, ele lava o pé dos outros, ele corta cabelo. Ana, esse é o cristianismo que eu aprendi. Né? A gente amar aquele que não tem nada, né? Fácil. Amar o cheiroso é fácil. Amar o cheiroso é fácil. Abraçar o que tá limpinho. Entrar dentro de um carro maravilhoso agora... Vamos andar 2 léguas, 3 léguas, é difícil, né? É difícil. E o nosso programa trouxe aqui uma lembrança. Oh, glória! Eu sabia que tinha uma benção. Deus é bom. Só nós sabemos que nós estamos rindo tanto aqui. É porção dobrada. Mas glória a Deus pela vida do Barão, pela glória. vida do Felipe, da Dai. Amém. Estamos aqui do meu esposo também, que está nos ajudando. Amém. Por estarmos aqui, né, Varão? Sou grato, Felipe, a Dai.
Obrigado pela compreensão aí. Me perdoa se falei alguma coisa, que o Senhor me perdoa, que o Espírito Glória Santo a de Deus me Deus. perdoa se eu falei alguma coisa que não exaltou o nome dele. Não, Porque quem exaltou. tem que ser grande é ele. Sim. O nome dele, Aleluia. todo joelho, toda língua confessará. Aleluia. Então, assim, a minha preocupação é exaltar e glorificar aquele que tem que ser digno de ser. As pessoas estão ficando muito em cena. Elas, não, quem tem que ficar em evidência é Jesus. Aleluia. Aquele que mudou a nossa vida, né? Deus seja louvado. Abre um presente, Eu a vou abrir. lembrancinha do A nosso lembrancinha? programa. Quando você for tomar um café, uma É. água, lembrar da Eu gente. vou lembrar. Vamos ver o que é. Nós temos nossos patrocinadores do nosso programa. Está aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam, vai lá, dê um like, compartilhem. Nossa, que chique. Nós só temos que agradecer. Nossa, olha isso. Que lindo, Vou tomar um gente. café quentinho. Glória a Deus. Tomando um cafezinho, né? Deus é bom. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe vocês Amém. por esse Amém. trabalho. Que Deus continue usando Amém. a irmã, o esposo, o irmão Moisés, a irmã Ana, que, né, possa alcançar muitas almas, muitas vidas. Talvez até meu irmão, que tem um irmão que está lá na Espanha, lá que ele possa ouvir. Gabriel, louva a Deus pela vida do Gabriel, do Ricardo, da minha irmã Cláudia, de todos. Se eu for falar, eu não vou falar nome de amigos, porque eu tenho muitos amigos. Aleluia. E tem muitas pessoas que vão lá, mas eu só sou grato a Deus, a minha esposa, a vocês que me convidaram e nos E perdoa. você que parou seu tempo e veio aqui. Amém. Vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Senhor, por falar do Teu nome, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia, obrigado por esta família linda, maravilhosa, Senhor, por os jovens que estão aqui, que ajudaram, pelo esposo da irmã Ana, o irmão Moisés, a irmã Ana, sobre a minha vida. Obrigado por nos livrar de todo o mal e obrigado pelas provas que nós temos passado e o Senhor tem nos livrado. Tem misericórdia daqueles que estão nos presídios, nas clínicas, nas casas de recuperação. Tem misericórdia dos médicos, tem misericórdia dos moradores de rua, tem misericórdia deles, Pai, dos policiais, tem misericórdia, Senhor, de todos, Senhor, aqueles que ainda a Tua palavra não alcançou. Senhor, também tem de misericórdia, Senhor, daqueles ainda que não vieram, mas que o Senhor nos dê graça e força, Senhor, para levar a Tua palavra, nos dê força, nos capacita, Senhor. O Teu Santo Espírito seja conosco, Pai. Tudo isso lhe pedimos, Senhor, não porque merecemos, mas é para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Graça e paz e até terça-feira, em nome de Jesus.